Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E antes de irmos para o caso de hoje, eu quero te convidar a se inscrever se tu ainda não for inscrito, ativar o sininho de todas as notificações e deixar o seu like, que é muito importante no engajamento desse vídeo. Me segue também lá no Instagram, o link está aqui embaixo na descrição para vocês. Gente, o caso de hoje é um cold case. Aconteceu em 1986. E o que significa um cold case? É um caso unsolved, né? Não foi resolvido, tá tudo dentro de uma caixinha em algum lugar lá no condado de Newcastle, criando pó porque ninguém conseguiu encontrar o assassino. E eu vou contar a história para vocês. A Jane Marie Pritchard nasceu em Maryland, nos Estados Unidos. Ela era filha de Audrey e Walter Pritchard. Ela tinha 2 irmãos e uma irmã. A Jane cresceu numa fazenda de 38 acres no interior do estado de Maryland, então ela amava a natureza, principalmente o estudo e o comportamento das plantas. A Jane também era apaixonada por cavalos e ela era muito aventureira e estudiosa. Ela gostava de trabalhar duro. Era aquele tipo de garota que não tinha tempo ruim, sabe? Ela ia para cima das coisas. E a mãe dela contou uma vez, em uma entrevista para um jornal, que um dia a Jane fez a família inteira sentar e assistir a uma apresentação de slides que ela tinha feito do estudo do crescimento de um pezinho de feijão. Que fofa! Em 1976, a Jane se formou na Poolesville High School como oradora da turma e antes de ir para a faculdade, ela pegou o seu carro, o Datsun 2000 modelo 1966, e viajou pelo país. Ela fez um cross-country totalmente sozinha, porque a Jane era dessas. Ela viajava sozinha, sem problema nenhum, era bastante aventureira. E quando ela voltou dessa viagem, então ela começou a sua faculdade. Ela saiu da fazenda onde ela morava e se mudou para uma cidade chamada Clarksburg. Então ela começou a estudar botânica, enquanto ela trabalhava em um jardim botânico muito conceituado lá na cidade, chamado Brookside Gardens. Então ela tinha ali o seu sustento, né, para viver e para pagar a faculdade. A Jane já estava na época do seu mestrado e há 3 anos ela vinha estudando o comportamento de uma videira de verão conhecida como amendoim de porco. Essa videira vai virando as folhas dela na direção do sol conforme vai passando o dia, e isso era o motivo do estudo da Jane. Já estava no finalzinho do verão, então ela tinha que correr porque a plantinha ia sumir e, enfim, ela teria que esperar até o próximo verão para conseguir terminar a tese de mestrado dela, e ela não queria isso, ela queria se formar logo porque ela queria se formar como advogada ambiental. Então, a Jane, no dia 19 de setembro de 1986, pegou todo o equipamento dela, colocou dentro do carro dela um Chevrolet grande, branco e azul, e foi até a casa de um amigo dela, que ficava em Lewis, ali no estado de Delaware, que é assim, super pertinho de Maryland. De manhã cedinho, então, por volta das 7h30 da manhã, a Jane entrou no seu carro e foi até a Blackbird State Forest Park, que é um parque bem grande, bem conhecido na região e que ela já vinha estudando por ali há muito tempo. A Jane então montou o seu equipamento de pesquisa de campo, pegou o seu diário, que eu não entendi muito bem. Alguns lugares dizem que era um diário que ela escrevia minuto a minuto, outros lugares dizem que era um diário que ela gravava minuto a minuto. Então ela pegou e foi para debaixo de um carvalho bem grande que ficava coisa assim de 30 metros da trilha principal de visitantes do parque, então ela não estava muito longe, digamos assim, de todo mundo. Por volta das 5h30 da tarde, um casal de New Jersey, que também é ali pertinho, que tinha resolvido ir passar o fim de semana na Blackbird State Forest, já tinha montado a barraca, então eles decidiram dar uma volta para conhecer ali em volta e enfim. Então, eles foram caminhando pela trilha principal do parque e encontraram o carro da Jane, e um pouquinho depois eles viram que ela estava caída. Eles correram para tentar socorrer, mas viram que não tinha mais nada para ser feito. A Jane estava deitada de bruços sobre uma poça de sangue seco, então não tinha mais o que fazer. Eles chamaram a polícia, então a polícia recolheu o corpo da Jane e começaram a investigar ali o que tinha acontecido. Eles passaram dias varrendo e limpando toda aquela área, procurando por pistas, mas tudo que eles encontraram foi um único fio de cabelo. Não tinha sido nada roubado, todo o equipamento da Jane estava ali, então eles descartaram um possível latrocínio, assim também como descartaram imediatamente que aquilo ali foi um tiro acidental, porque
era exatamente a época que abria a temporada da caça ao esquilo. Então, naquela época, provavelmente ali naquele dia, a floresta estava cheia de caçadores de esquilos. Ali no estado tinha 25 a 50 caçadores registrados, então eles poderiam caçar onde eles quisessem, inclusive ali onde a Jane estava estudando. A polícia pensou que se uma pessoa tivesse acertado, né, um caçador de esquilos tivesse acertado a Jane sem querer por acidente, teriam chamado a ambulância, teriam chamado a polícia, mas nada, sabe? Nenhuma ligação. A pessoa que atirou na Jane simplesmente deixou ela ali para morrer. A polícia também foi dar uma olhada naquele diário dela e viu que as gravações ou as anotações da Jane pararam abruptamente cerca de 10 horas da manhã. Nos jornais de domingo já tinha saído em todo lugar o que tinha acontecido, que uma estudante de Maryland foi encontrada assassinada ali na floresta Blackbird. E a polícia estava pedindo para qualquer pessoa que tivesse visto alguma coisa, ouvido alguma coisa, entrasse em contato com eles. E foi aí que Michael Lloyd, de 28 anos, um zelador de uma indústria farmacêutica que também era caçador de esquilos, foi até a polícia e contou para eles que ele tinha visto sim a Jane na manhã em que ela foi assassinada conversando com outro caçador. Ele descreveu esse homem como alguém de estatura média, branco, com barba e cabelos castanhos, usando uma jaqueta marrom e calças jeans, além de um boné. Com a ajuda então de um desenhista da polícia, eles formularam ali um retrato falado e começaram a espalhar por todo o condado de Newcastle e pelas cidades vizinhas também, mas nada apareceu, então a polícia começou a ficar em cima do Michael Lloyd por muito tempo, faziam cada vez mais perguntas, chamavam ele para depor e ele estava começando a ficar nervoso, tanto que cada vez que ele ia na polícia ele dava uma leve mudada ali no depoimento dele, a polícia começou a ficar bem desconfiada e acabou que o Michael foi preso no dia 3 de outubro, mesmo tendo nada, zero de provas contra ele, apenas o fato dele ter visto a Jane e ter descrito o carro dela, o equipamento dela, por exemplo. Para a polícia, isso já era bastante suspeito. Em 1986, a tecnologia de estudo de DNA ainda estava engatinhando, né? Então tinha só um laboratório nos Estados Unidos que fazia esse tipo de trabalho, que ficava na Califórnia. Então um dos detetives do caso pegou aquela única evidência que eles tinham, aquele fio de cabelo, e foi até a Califórnia para fazerem os estudos, para fazerem os exames e enfim. O resultado demorou demais para sair e quando saiu não era o cabelo do Michael Lloyd. Então o Michael foi solto em agosto de 1987, ele ficou 10 meses preso sem ter feito nada. O garoto era inocente, ficou 10 meses preso. Nessa época, então, a polícia já tinha conversado com mais de 300 pessoas em busca de pistas, qualquer coisa que fosse que ajudasse a identificar o assassino da Jane. A Jane tinha só 28 anos e ela foi morta com um tiro na nuca e outro no ombro. Ela morreu por hemorragia, não morreu na hora, então a pessoa que atirou nela escolheu deliberadamente atingir a Jane pelas costas e deixar ela ali sangrando até morrer. O professor da Jane pegou aquele trabalho que ela estava fazendo, a tese, né, do mestrado dela, terminou, concluiu para ela, e o Jardim Botânico, onde ela trabalhava, fez uma plaquinha de homenagem a Jane e deixou a placa e ela está lá até hoje. No final de 2014, foi aberto no condado de Newcastle uma unidade especial para cold cases, né? Como eu disse para vocês, aqueles casos que não foram resolvidos. Essa unidade constava de somente 2 policiais, um sargento aposentado e um detetive. Eles ligaram para a família da Jane e informaram que o caso dela seria o primeiro que eles iriam pegar ali para investigar, e a família da Jane ficou muito feliz, porque os detetives disseram que com toda a tecnologia de DNA e de estudos forenses que se tinha agora, eles provavelmente conseguiriam encontrar quem fez aquilo com a Jane. Por meses e meses, eles estudaram as provas, eles leram os depoimentos, eles foram de novo na análise de DNA daquele fio de cabelo, mas o que aconteceu é que não aconteceu nada. Eles não encontraram nada,
nenhuma pista, absolutamente. Onde a polícia parou em 1987, eles pararam também em 2014, porque não tinha nada. A morte da Jane Pritchard ainda é um mistério até hoje. O assassino dela tá livre, ou tá vivo, ou tá morto, ou sabe-se lá, mas a pessoa que fez isso com a Jane ficou livre a vida inteira, enquanto ela teve a sua vida, a sua carreira e os seus sonhos totalmente interrompidos por sabe-se lá o quê. Conta aqui pra mim nos comentários o que tu acha que aconteceu com a Jane, o que tu achou desse vídeo, o que pode ter sido a causa da morte dela. Inveja? Um ex-namorado? Sei lá, quem sabe, né? Enfim, esse foi o caso de hoje. Espero que tenham gostado do vídeo, não da história em si, que é uma coisa muito triste, mas que tenham gostado do vídeo. Conta aqui pra mim o que foi que tu achou a respeito. Compartilha esse vídeo para ajudar no crescimento do canal e a gente se vê no próximo vídeo. Se cuidem aí fora, tá? Beijo!